Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! Estamos nós aqui juntos novamente para esta maravilhosa aula de língua portuguesa. Gostaria de lhes dizer que é um prazer inenarrável estar novamente na presença de todos vocês. Para hoje, teremos leitura e interpretação de poemas. Muito bem. Seguirão 2 poemas que vocês devem lê-los e analisá-los, respondendo as questões que o Davis vai respondendo na sequência. Mas tentem fazer primeiro, antes da minha resposta, beleza? Para ver como vocês se acompanham. No final da aula, haverá uma tarefa, então, também sobre interpretação textual. Certo, pessoal? Beijo no coração. Vamos seguir a aula, então? Vamos lá. O tempo passa, não passa. O tempo passa, não passa no abismo do coração. Lá dentro, perdura a graça do amor, florindo em canção. O tempo nos aproxima, cada vez mais nos reduz a um só verso e uma rima, de mãos e olhos na luz. Não há tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor, não há nada. Amar é o sumo da vida. São mitos de calendário, tanto ontem como agora. E o teu aniversário é um nascer a toda hora. E o nosso amor, que brotou do tempo, não tem idade, pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Carlos Drummond de Andrade. Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! É um prazer inenarrável estarmos todos nós aqui novamente para esta maravilhosa aula de língua portuguesa. E agora, com a compreensão e a interpretação dos textos declamados anteriormente. Então, vocês podem abrir os livros de vocês para acompanhar a correção dos exercícios lá na página 94. Na página 94, nós começamos com o primeiro exercício que diz o seguinte: ambos os poemas apresentam uma técnica de composição chamada enjambement, ou encadeamento, que consiste na continuidade sintática e semântica de um verso no verso seguinte. Significa o quê? A estrutura da oração ela não termina naquele verso, ela continua no outro. Então, quando, por exemplo, eu digo o cachorro comeu o pão, se no primeiro verso eu coloco o cachorro comeu e eu coloco o pão no outro verso, eu tenho o que nós chamamos de enjambement ou encadeamento. Beleza? Então, voltando aqui. Letra A. Explique como ocorre o enjambement na primeira estrofe do poema de Drummond. Lembram da primeira estrofe? O tempo passa? Não passa. No abismo do coração. Lá dentro, perdura a graça do amor florindo em canção.
Bom, vamos ver como ocorre o enjambemente aqui. O tempo passa, beleza. Passar é um verbo intransitivo, eu tenho aí uma oração completa, não há um enjambemente. Agora, não passa em algum lugar. Em que lugar que não passa? No abismo do coração. Então, no abismo do coração, que é o segundo verso, deveria ser a continuidade do primeiro, lá no não passa. Como houve uma quebra sintática, nós temos aí um enjambemente. Lá dentro, ponto. Lá dentro é uma ideia de lugar. Lá dentro perdura algo. Né? Alguma coisa perdura. Que coisa que perdura? Pergunta. Que coisa que perdura? A graça do amor. E percebam que a graça do amor está separada em versos diferentes e funciona como sujeito do verbo perdurar. Portanto, como esse sujeito foi dividido ao meio, esse sujeito da oração foi dividido ao meio, ele começou no terceiro verso, a graça, e terminou no quarto verso, do amor, houve uma quebra sintática, logo temos um enjambemente. Como resposta, o enjambemente ocorre na partição de não passa no abismo do coração, que deveria ser tudo num verso só, para que não houvesse enjambemente, e a graça do amor. E agora nós temos a letra B. Identifique o enjambemente e a inversão existente nos dois primeiros versos do poema de Vinícius de Moraes e escreva-os na ordem direta. Aqui há 3 situações para que sejam resolvidas. Primeira delas, identificar o enjambemente e a inversão. O enjambemente é a quebra sintática. Né? Eu tenho uma oração, sujeito, verbo e complemento. Para que não haja o enjambemente, os 3 termos devem permanecer no mesmo verso. Quando um termo da oração fica num verso e o outro termo da mesma oração fica no próximo verso, há uma quebra sintática, nós temos o enjambemente. Já a inversão é quando a oração não está na ordem direta, ou seja, sujeito, verbos e complementos. A oração está na ordem inversa, qualquer uma delas. Por exemplo, ordem direta, sujeito, o professor, verbo, explicou, objeto, a matéria. Então, isso é ordem direta. Se eu disser, explicou a matéria o professor, eu fiz uma inversão sintática. Ou seja, eu mudei a posição dos elementos sintáticos. Não deixei na ordem sujeito, verbo e objeto. Sujeito, verbo e complemento. É qualquer outra ordem. Verbo, sujeito e complemento. Ou verbo, complemento e sujeito. Ou, sei lá, qualquer uma outra ordem aí que não seja a ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Bom, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto. Lindo, né? É para se acabar um negócio desse daí. Olha só, de tudo ao meu amor serei atento, estejamos atentos ao amor. Antes e com tal zelo, e sempre e tanto. Vamos lá. Qual é o verbo aí desta oração? Serei. Muito bem. Quem é que será? Eu. Onde está o eu? Não aparece escrito, mas eu sei quem é. Quando eu sei quem é o sujeito, mesmo não aparecendo escrito, ele está oculto. Muito bem. Já vamos colocando na ordem direta. Então, primeiro é o sujeito que não deveria aparecer. Já percebemos que este primeiro verso está na ordem direta? Não, porque ele não começa pelo sujeito. Ah, mas o sujeito está oculto, professor. Então, para que a ordem direta fosse mantida, eu deveria começar com o verbo. E eu não começo com o verbo este verso. Beleza? Eu serei alguma coisa. O que é que eu serei? Atento. Só que quem é atento a algo. A que eu serei atento? Cri, 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 cri. A que eu serei atento? Ao meu amor. Quando eu serei atento ao meu amor?
sempre. Antes de tudo. Olhe o enjambemente. Eu tinha uma expressão temporal antes de tudo que foi repartida, quebrada. O de tudo foi colocado no primeiro verso e o antes de foi colocado no segundo verso. Mas ali deveria ser uma ideia temporal só. Antes de tudo, e com tal zelo, e sempre, e tanto. Aqui eu já pus na ordem direta. A ordem direta é exatamente isso daqui que está aparecendo. Ou seja, primeiro o sujeito, depois o verbo, para depois o complemento. Isso é chamado de ordem. Ordem. Tá uma delícia eu escrever aqui nesse computador. Direta. Ordem direta. Direta. Beleza? Muito bem. Identifique o enjambemente. Então, o enjambemente está no antes de tudo. É acompanhada da inversão na expressão antes de tudo. Na ordem direta, os versos ficariam: serei atento ao meu amor antes de tudo e com tal zelo e sempre e tanto, conforme nós fomos montando aqui. E o enjambamento está na expressão temporal antes de tudo que foi repartida. Questão número 2. Os poemas têm em comum não apenas o tema, mas também o modo como ele é abordado. Qual é o tema comum aos textos? Todos eles tratam sobre o amor com relação ao tempo, né? No de Carlos Drummond de Andrade, o poema O Tempo do Amor, ele diz que o tempo não tem medida, que o tempo não tem tempo, que o tempo é infinito. E no soneto de fidelidade, do contrário, o amor pode acabar, né? Ele precisa ser alimentado. Que seja infinito, que seja eterno enquanto dure este amor, que dure para sempre, que seja abençoado por Deus, que seja diferente, que tenha alegria, que faça... Esqueci a letra. Mas enfim, continuar. Questão número 3. O título do poema de Drummond apresenta uma pergunta e uma resposta. Em O tempo passa? Não passa. Justificando suas respostas, responda. Para o eu lírico, lembrando o que é o lírico, é aquele que está falando dos seus sentimentos dentro de um poema. Em que condição o tempo não passa? O tempo passa? Não passa. No abismo do coração. Lá dentro perdura a graça do amor florindo em canção. Ele não passa quando está no abismo do coração, ou seja, quando os amantes se amam de verdade, o tempo não passa, não é verdade? Quando a gente está juntinho de alguém que a gente gosta, a gente quer que fique ali e que esse tempo jamais passe, que ele dure para sempre. É verdade ou não é verdade? Bem que eu estou sabendo aí de uns esqueminhas de algumas pessoinhas que estão querendo ficar bem juntinhos. Mas minha boca é um túmulo aberto. Letra B. É possível mensurar o amor? Mensurar é fazer uma medida. O tempo passa? Não passa no abismo do coração. Lá dentro, perdura a graça do amor florindo em canção. Não há tempo consumado. Não há. Não há tempo gasto. Nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. Então, é possível medir o tempo? Não, né? Para o eu lírico, não há medida para o tempo, nem tempo para gastar ou para economizar. Porque quando nós amamos, o tempo, ele é eterno. Muito bem.
Que importância tem o passado e o presente para os amantes? São mitos de calendário, tanto ontem como agora. E o teu aniversário é um nascer a toda hora. O que ele quer dizer com isso? Que para os amantes o amor está presente a todo instante. Por isso, passado e presente e futuro são uma coisa só e não tem importância nenhuma. Se é aniversário, calendário, que dia que é, não importa, porque quando tu amas e tu queres estar junto para sempre. Ai, 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 ai. Considere o enjambemente presente nestes versos da segunda estrofe do poema de Drummond. O tempo nos reduz a um só verso e uma rima de mãos e olhos na luz. O que é uma rima de mãos e olhos? Cri, 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 cri. É uma sintonia. Uma rima de mãos e olhos é uma sintonia, uma grande afinidade entre os amantes. É um dito popular. De mãos e olhos na luz quer dizer que o negócio tá bem, tá em sintonia, tá em harmonia. Certo? Troque ideias com o professor e os colegas e explique. Para o eu lírico do poema de Drummond, o tempo passa? Não passa. Que relação existe entre amor, tempo e eternidade? Amor, tempo e eternidade. O tempo passa? Não passa no abismo do coração. Lá dentro perdura a graça. Que relação existe entre o amor, o tempo e a eternidade? Ele quer dizer que quando se ama de verdade, o tempo para. Logo, o amor passa a existir em um só tempo de eternidade. Nós podemos perceber isso quando nós estamos encantados com alguma coisa. Quando estamos encantados com alguma coisa, nós não precisamos esperar, o tempo parece que passa muito rápido, não parece que passou tanto tempo, porque você está envolvido com aquilo ali. Você está amando aquilo ali. Portanto, amamos todas as circunstâncias, amemos todas as circunstâncias de nossa vida. Seja a nossa relação com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos irmãos, professores, colegas, amigos, enfim, porque nós vamos aproveitar este tempo, amando as pessoas e fazendo coisas boas para as pessoas. Certo, pessoal? Agora, número 6. Em relação às duas primeiras estrofes do soneto de fidelidade, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Explique o sentido das expressões serei atento e maior encanto. O que eu quero dizer com serei atento? Serei atento é zelar, cuidar. O maior encanto é outra pessoa encantadora, né? Aquela que despertou os melhores sentimentos no eu lírico. Letra B. O amor verdadeiro implica entrega e exclusividade? Ele representa entregar-se e ser exclusivo? Justifique sua resposta com elementos do texto. Por que vocês acham que o amor verdadeiro representa uma entrega total e uma exclusividade? Noutras palavras, o amor verdadeiro significa amar sob qualquer medida e ser único? Não existir traição, por exemplo? Que se o amor não for verdadeiro, segundo o texto, a traição é possível. Sim, a entrega pode ser percebida no trecho. E com tal zelo, e sempre, e tanto. E a exclusividade nos dois últimos versos da segunda estrofe, que diz o seguinte: ao pesar ou seu contentamento. Em que circunstâncias da vida o amor deve se manter forte? Justifique sua resposta com um trecho do poema. Segundo os textos, o amor deve se manter forte em qualquer circunstância, seja ela triste ou alegre. E isso nós podemos comprovar no verso: ao seu pesar
ou ser o contentamento. Então, independente se for triste ou se for alegre, eu vou precisar alimentar e viver este amor, né? Para que ele se mantenha forte. Ele também precisa ser alimentado. Já dizia Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Se o amor é fogo, é porque ele está queimando. Só que o oxigênio pode acabar. E se o oxigênio acabar, o amor também acaba. Assim como o fogo precisa do oxigênio, o amor também precisa ser alimentado pelo oxigênio, né? Do cuidado, do carinho, da atenção, do zelo. Número 7. Nas duas últimas estrofes do soneto de fidelidade, o eu lírico tenta conceituar o amor por meio de figuras de linguagem. Releia, na página anterior, o boxe metáfora e paradoxo e depois identifique na última estrofe do poema, letra A metáfora existente e o sentido comum dela no contexto. Então vamos lá para o box que fala de metáfora e paradoxo, que está no livro de vocês na página 94, podem pegar lá para acompanhar comigo. Se quiserem dar uma pausa no vídeo até encontrar a página. Página 94. Metáfora e paradoxo. Você já aprendeu nos anos anteriores que metáfora é o emprego de um termo fora de seu sentido habitual, sendo esse sentido resultante de uma relação de semelhança com outro termo. Como neste verso de Camões, amor é fogo, que arde sem se ver. Quando ele diz que o amor é fogo, literalmente o amor é fogo? Não, né? Mas ele está fazendo uma referência à necessidade do amor ser alimentado. Assim como o fogo também precisa ser alimentado, porque senão ele se apaga e daí fogo não existe mais. Assim como o amor pode apagar-se e deixar de existir. E já viu também que paradoxo é um emprego de palavras ou expressões que são opostas quanto ao sentido, mas se fundem em um enunciado, como neste verso de Camões. Amor é um contentamento descontente. Ué, se é um contentamento, como pode ser descontente? Amor é ferida que dói e não se sente. Ué, se dói, como não se sente? Então, essas oposições de ideias têm uma representação, constituem um paradoxo. Então, vamos identificar na última estrofe do poema a metáfora existente. Última estrofe do poema. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama. Então, o amor é chama, pois como fogo se apaga, acaba. E letra B, o paradoxo existente. Então, a ideia de oposição aqui e o sentido dele no contexto. Último verso, acompanhando lá. Mas que seja infinito enquanto dure. Infinito enquanto dure. Então, se vai terminar, ele não pode ser infinito. O que eu quero dizer com isso? A palavra infinito não sugere um limite temporal para o amor, embora o eu lírico admita o fim do amor. Infinito, nesse contexto, quer dizer sem limite do ponto de vista da intensidade, da qualidade do amor. Questão número 8. O poema se intitula Soneto de Fidelidade. Nele, qual ou quais dos itens seguintes traduz ou traduzem melhor o conceito de fidelidade de amor? Letra A. A fidelidade e o amor. A fidelidade é uma entrega total à pessoa amada e uma renúncia a outros convites amorosos? Sim, né? Porque se eu estou me entregando totalmente, claro que podem aparecer outras oportunidades amorosas, outras pessoas vão poder se interessar por mim. Mas como eu já tenho alguém, eu já me entrego a este alguém, eu não posso dar espaço para este novo amor. Esse é o conceito de fidelidade. Letra B. A fidelidade é uma exclusividade amorosa que deve durar para sempre. Não, a fidelidade ela existe não só na questão amorosa, ela existe em qualquer relação, seja profissional, de amizade, de parentesco, de pai, de mãe, enfim, entre irmãos. A fidelidade não é uma exclusividade amorosa. C.
O amor não é eterno, mas enquanto dura, exige fidelidade infinita, ou seja, uma entrega intensa e qualitativamente infinita. Verdadeiro, né? Se o amor eterno, é isso que precisa acontecer. Exige a fidelidade sempre e uma entrega intensa. Letra D. Só há fidelidade no amor quando ele é infinitamente duradouro. Não, né? A fidelidade pode existir no amor. Eu posso ter tido um relacionamento durante uma semana. Só que durante aquela uma semana eu fui fiel, então existiu fidelidade. Acabou o amor, não há mais fidelidade, certo? Muito bem, então na número 8 estão corretas a letra A e a letra B com relação ao conceito de fidelidade e de amor. Compare o poema de Carlos Drummond de Andrade ao de Vinícius de Moraes. Que semelhanças ou diferenças eles apresentam? Então eu tenho aqui o poema do Carlos Drummond, O Tempo Passa, Não Passa, e o poema do Vinícius de Moraes, O Soneto de Fidelidade. Então nós já lemos esse poema, declamamos o poema, enfim, estudamos os poemas. Que semelhanças ou diferenças existem entre os dois quanto à entrega, à intensidade e à fidelidade do amor? Ambos se assemelham quanto a esses aspectos, pois apresentam a visão de um amor entrega total, persistência, intensidade e fidelidade. Então eles comungam dessa mesma ideia. E com relação à duração do amor, no poema de Carlos Drummond de Andrade, o poema vai à eternidade. Já o de Vinícius de Moraes pressupõe o término deste amor em algum momento, conforme indica o trecho. Infinito enquanto dure, quer dizer que ele pode acabar. Certo, pessoinhas? E para finalizar, eu proponho que vocês façam tarefas do livro de português com relação ao capítulo 3, Cartas de Amor, ridículo, páginas 142 e 143, do exercício 1 ao 6. Esses exercícios interpretativos vocês farão sozinhos e nós corrigiremos pelo Hangout. Certo, pessoas? Beijo no coração de vocês. Foi muito bom estar com você, brincar com você, deixar correr solto o que a gente quiser e qualquer faz de conta a gente apronta. É bom ser moleque enquanto puder, ser super-humano, boneco de pano, menino, menina que sabe o que quer.